Continuamos no Viver é Melhor de hoje, tentando colocar em prática tudo que a gente já sabe sobre boa alimentação, porque esse é um caminho importante para construir qualidade de vida. Realmente é fundamental ter uma alimentação saudável, e não é só que os médicos ficam batendo nessa tecla sempre os profissionais de saúde aqui no programa ressaltando isso, porque precisa mesmo. Nós vamos entender melhor agora a pirâmide alimentar, aquela imagem que a gente encontra em muitos lugares, mas que nem sempre a gente entende o que ela significa. Vamos compreender mais sobre o assunto. Pirâmide alimentar. Thalita, a pirâmide alimentar foi adotada no Brasil em 1999. A gente sabe que ela vai sendo sempre alterada, mas qual que é a proposta exatamente dessa pirâmide, dessa convenção? A pirâmide, ela é uma visualização gráfica. Eles tentaram colocar de uma forma que você conseguisse visualizar a quantidade dos alimentos, das porções, por serem consumidas em um dia, de acordo com a população saudável e acima de 2 anos. Para crianças menores de 2 anos, essa pirâmide muda, né? Então, assim, a grande proposta era a pessoa conseguir visualizar como é que ela ia distribuir os alimentos de uma forma saudável durante um dia. E ela teve uma atualização, essa pirâmide, nos últimos anos. Em 2013, a pirâmide foi alterada. Inclusive, novos alimentos foram inseridos, eles foram trocados de lugar. O que é que aconteceu para chegar a essa mudança? Então, para ficar mais fácil, né, a compreensão, para ficar mais visível, os açúcares, as gorduras foram passadas, né, para o topo da pirâmide, foram separadas e aí também deixou bem nítido, né, a base da pirâmide, com os carboidratos complexos, as massas, os pães, depois passando para os alimentos reguladores, que são as vitaminas, os minerais nas frutas, nos legumes, nos vegetais, os construtores, que são a proteína, tanto da carne, do peixe, do ovo ou do leite. E aí, chegando no topo da pirâmide, os alimentos que são considerados calorias extras, né? Mas não é que eles devem ser totalmente excluídos. Eles devem ser consumidos com atenção e moderação, que é o caso dos óleos e gorduras, que são sim importantes, porque eles transportam vitaminas, que é A, D, E e K, que são lipossolúveis, só são transportadas através de gordura, também na formação de hormônios, né? E os açúcares, que é o chamado de adição, que são os doces mesmo, e o açúcar que a gente adoça o nosso leite, a gente adoça os alimentos, que também ele pode ser consumido, mas com uma grande atenção por causa da quantidade. Vamos pensar um pouquinho, então, em cada nível dessa pirâmide. Ali, a base, estão pães, arroz, massas. Qual é a importância desse grupo de alimentos, apesar de hoje muita gente falar super mal dos carboidratos? Nossa, ele é de extrema importância. Para começar, o nosso cérebro, ele só funciona se tiver glicose. A energia que ele utiliza para todas as nossas funções vem dos carboidratos, né? Então, 60% da nossa alimentação tem que ser proveniente dos carboidratos. A gente tem que ter, sim, eles presentes nas refeições, só atenção, né, a não passar desses 60% e também dividir em carboidratos simples, que são os que são logo absorvidos, ou os complexos, que é por isso que a gente fala tanto dos integrais. Esses integrais têm as fibras e eles demoram um pouquinho mais para serem absorvidos, trazendo aí mais benefícios para o nosso organismo, mas tem que estar presente no nosso prato o carboidrato, que são os energéticos, nos dão energia para todas as nossas funções. Carboidratos simples seria batata, arroz branco, são esses? Exatamente, até o açúcar presente nas frutas, ele é açúcar simples, vai ser diretamente absorvido. É importante que a pessoa procure ao máximo acrescentar alimentos integrais em substituição aos brancos, ou nem todo mundo precisa fazer isso? Então, é um benefício a mais. Se você conseguir consumir o arroz integral, os pães integrais, você vai estar agregando valor à sua dieta. Mas caso você não tenha condições, você não goste, você pode estar consumindo ele na forma, né, que a gente chama os brancos, refinados, e uma quantidade um pouquinho menor, mas se for em equilíbrio, sem prejuízo. Ele pode estar presente sim. Pois não. É que as fibras só agregam valor, seria um quezinho a mais à nossa dieta. A gente hoje tem visto muito se falar sobre a importância de comer alimentos crus. E a gente vai já para o segundo nível da nossa pirâmide.
Qual a importância para a nossa saúde de manter sempre uma nutrição adequada de frutas, leguminosas, verduras? Olha, para começar, a importância desses alimentos já começa na mastigação. Você concorda comigo que as frutas, os legumes, quando eles estão crus, eles dão um pouquinho mais de trabalho para a gente consumir. E só essa mastigação mais intensa, a gente já consegue ativar o nosso cérebro, já consegue ter uma maior sensação de saciedade, além das fibras presentes nesses alimentos. As fibras são muito importantes para ajudar no nosso sistema digestório, para ajudar tanto nessa sensação de saciedade quanto na nossa digestão. E outra coisa, as vitaminas e minerais, maior parte está presente nesses grupos, que é das leguminosas, das frutas, então são de muitíssima importância para o nosso organismo. E aí logo depois a gente tem ali as proteínas, as carnes, que muita gente também tem cortado da alimentação. É até um desafio do vegetarianismo e até grupos mais radicais ainda na questão de excluir esses alimentos. Eles são necessários para manter o corpo em equilíbrio? Com certeza, as proteínas são os alimentos construtores, são eles que constroem o nosso músculo, que eles dão substrato para essa construção. Então, as carnes, os peixes, o leite, né, os ovos, eles são sim muito importantes e a partir do momento, né, que você tira da sua dieta, até existe um documento que quem é vegetariano do tipo vegano, que é o que não consome nenhum tipo de alimento animal, nem derivado de leite, ovo, eles suplementam através de injeção a vitamina B12, porque a B12 só temos realmente em carnes. Então, assim, é muito importante para uma alimentação equilibrada, é muito importante para a construção dos músculos você ter proteína na sua alimentação. Mas tem uma outra linha também com relação à proteína que cresceu nos últimos anos, apesar de muita gente cortar, outros estão aumentando a ingestão por conta de criar músculo, definição de massa. Você com certeza já viu isso na internet, em alguma revista, até com suplementação de proteínas. Há que se ter algum cuidado com isso? Com certeza, a suplementação ela tem que ser muito bem estruturada. Por quê? A proteína, quando ela é digerida, ela é uma molécula grande. E o nosso rim, ele é um filtro bastante pequenininho, um filtro bastante seletivo. E essa molécula, querendo ou não, ela sobrecarrega o nosso rim. Então, principalmente quando você suplementa doses muito altas, quando você passa a ingerir um número muito grande de proteína, você está sobrecarregando os rins e além de ter estudos mostrando que existe um platô de utilização da proteína. Então, a partir desse momento, ela acaba sendo eliminada na urina sem fazer efeito nenhum no crescimento dos músculos, acaba literalmente sendo jogada no lixo. Então, o caso da suplementação, ele tem que ser bem individualizado para o treino, para a pessoa e se não for possível atingir através da alimentação, aí sim pensar num suplemento, mas com bastante cuidado, com bastante cautela para não ser prejudicial. No topo da pirâmide, a gente tem agora um grupo de alimentos que muita gente acha que não deve consumir de jeito nenhum, que é de açúcares e gorduras. Eles têm que fazer parte da nossa alimentação? Com certeza, mas moderadamente. Eles não precisam ser excluídos da nossa alimentação, até porque o açúcar, né, nos dá energia também, é uma caloria extra de energia. E as gorduras, elas influenciam em muitos processos no nosso organismo. As vitaminas lipossolúveis, que são a A, a D, a E e a K, só conseguem, né, ser transportadas, fazerem seus efeitos através da gordura. E também muitos hormônios, principalmente os femininos, né, são produzidos a partir da gordura. Agora, o que a gente tem que ficar precavido, né, é na quantidade, porque deve ser bem moderado, e a qualidade desse topo da pirâmide que nós estamos consumindo. Que sim, existe gordura boa, isso é verdade. É verdade. É assim, existem as gorduras trans, que são aquelas que estão presentes nos produtos industrializados. Essas sim são muito ruins, atrapalham o nosso coração, trazem risco cardíaco, né? As gorduras saturadas, né, que são presentes nas carnes, nas gorduras de carne, e aquelas chamadas de ômega 3, ômega 6, ômega 9, que nós encontramos no peixe, nós encontramos no abacate, nas oleaginosas, e essas acabam trazendo um benefício para o nosso organismo, acabam
do colesterol bom, o HDL, acabam auxiliando nesse tipo de colesterol. Então, um pouquinho de azeite, peixes, isso a gente tem que manter na nossa alimentação, porque é importante ter gordura sim. Com certeza. O que a gente deve evitar, né? São as frituras, os excessos de frituras, são aquelas gorduras aparentes da carne, aquela pelinha crocante do frango deve ser retirada e também as gorduras que muitas vezes a gente nem sabe que existe, que são as gorduras dos produtos industrializados, os biscoitos recheados, sorvete cremoso, essas sim precisam ser evitadas, precisam ser deixadas de lado o máximo possível. O importante é sempre preferir a preparação assada dos alimentos, porque é melhor para a nossa saúde. Mas a gente vai agora falar, não basta apenas saber quais alimentos inserir, mas como combiná-los. É isso que a gente vai falar agora. Combinação dos alimentos. Você sabia que tem alimento que, quando consumido junto com algum outro tipo, acaba não trazendo benefício nenhum para a saúde? A gente vai entender agora como é que isso acontece. A gente tem alguns exemplos aqui, a gente vai partir deles para a Thalita poder explicar para a gente, por favor. Então, o que acontece é a biodisponibilidade das vitaminas e dos minerais. Quando eles são absorvidos na nossa digestão, eles passam pelo sangue e têm que entrar nas células, né? Só que para entrar nas células, algumas vitaminas e minerais usam o mesmo espacinho, o mesmo sítio de absorção. Então, um acaba interferindo positivamente ou negativamente na biodisponibilidade do outro. Então, aqui como, por exemplo, a laranja está representando, né, o ácido ascórbico, a vitamina C. Poderia ser representado por abacaxi, pelo limão, carambola. Exatamente, essas frutas mais cítricas. E aqui o feijão está representando o ferro não M, que é aquele tipo de ferro que a gente encontra no feijão, na soja, na lentilha, no espinafre, nos vegetais, né? Nesse caso, é um casamento benéfico, como a gente pode ver, né? Aquela feijoada que termina com uma laranjinha ou um abacaxi de sobremesa depois de uma refeição, ele acaba sendo benéfico, porque o ácido ascórbico, a vitamina C, acaba auxiliando na absorção do ferro. Eles ajudam o ferro a ser absorvido. Agora, nesse outro caso aqui da ponta, que nós temos o ferro e aqui um queijo representando o cálcio, né, que poderia ser o iogurte, o leite, e também aqui no feijão poderia voltar a ser lentilha, a soja, essa daqui ela acaba sendo negativa. Os estudos mostram que o cálcio atrapalha a absorção desse ferro não M. Eles acabam competindo pelo mesmo sítio de absorção e um acaba não deixando o outro ser tão bem absorvido. Então, o importante é não consumir esses dois juntos, de preferência, um em cada lanche. Exatamente, por isso que inconscientemente o nosso organismo é inteligente, né? Porque é difícil numa grande refeição, é claro, tem os parmegianas, mas você tomar um copo de café com leite junto com um arroz e feijão, né? Geralmente, os derivados de leite estão nos lanches intermediários ou no café da manhã, longe do feijão, da lentilha, desses alimentos que são fonte de ferro não M. É importante que continue assim, os derivados, principalmente no café da manhã e nos lanches. Eu vou pedir licença à nossa convidada, a gente continua daqui a pouquinho com essa conversa, mas nós chegamos agora ao momento de estudo e prece aqui na programação da Boa Vontade TV. Você sabe que é a base da nossa saúde, não adianta cuidar do corpo se a saúde da alma não estiver sempre bem amparada. E é o que nós vamos fazer agora, acompanhando esse momento de esclarecimento espiritual. Num quadro da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, portanto universal, o Divino Estadista, nós vamos aprender mais com o Evangelho de Jesus. Amigos e irmãos, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Este é o quadro da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, portanto universal, o Divino Estadista. Pergunte ao Evangelho. Hoje queremos buscar a resposta para a pergunta do nosso telespectador Allan Kardec Felipe da Cunha, que mora em Goianésia, Goiás. E ele faz a seguinte pergunta: com a volta triunfal de Jesus, não será mais necessário
habitarmos esse nosso corpo físico de matéria, material? Quando Cristo voltar à Terra, não haverá mais a vida sobre a carne humana, e sim somente a vida espiritual? Pergunta do nosso irmão Allan Kardec, Felipe da Cunha, de Goianésia, Goiás. Vamos buscar primeiramente no Evangelho do Cristo, segundo Lucas, no capítulo 21, essa passagem que mostra a volta de Jesus. Lucas registra no capítulo 21, nos versículos 27 e 28, estes ensinamentos para todos nós. Vamos lá. Então se verá o Filho de Deus vindo sobre a nuvem com poder e grande glória. E ao começarem estas coisas a suceder, exultai e alegrai-vos, e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Está aqui a confirmação. Quando o Cristo voltar, quando o Filho de Deus voltar. E é a dúvida do Allan Kardec. Se quando Jesus voltar, não teremos mais esta vida material, somente a vida espiritual. Allan Kardec, nós todos estamos numa progressão, estamos evoluindo. A vida é uma sucessão de crescimento, vida após vida. Ora, todos nós esperamos a volta de Jesus. Lutamos para isso, desejamos ardentemente isso. Jesus volta e, dessa maneira, mostra a todos nós que estaremos entrando num novo ciclo evolutivo. Há uma progressão bastante grande quando Jesus voltar ao planeta Terra. Estaremos num outro estágio de entendimento, de compreensão, de vivência. Agora, esse corpo material ainda será necessário, na medida em que nós, seres humanos, vamos evoluindo. À medida que a gente evolui, o nosso corpo material vai ficando cada vez mais aperfeiçoado, cada vez menos material, cada vez mais espiritual. Mas isso é com o tempo, encarnações e mais encarnações, até que cheguemos ao ponto evolutivo de não precisarmos mais reencarnar. Mas isso, a data, só Deus saberá trazer para todos nós. Estamos no caminho da evolução. Quando Jesus voltar neste planeta, a vida vai continuar. E a evolução dos seres humanos também vai dar sequência. O Cristo nos fala no seu Evangelho, segundo João, capítulo 14, versículo 2, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, vou e vou preparar-vos lugar. Essas moradas podem significar também várias dimensões, vários outros planetas e na própria Terra, uma outra condição. Onde nós vamos habitar? Qual a morada que nós vamos habitar? É aquela que nós estamos construindo com os nossos atos, as nossas palavras, as nossas boas ações. Então, quando Jesus voltar ao planeta Terra, o planeta continuará evoluindo. Nós continuaremos evoluindo e ficarão na Terra, conforme aprendemos aqui na religião do terceiro milênio, ficarão na Terra aqueles que fizeram por merecer. Merecer pelo seu trabalho, pela sua perseverança, pelo seu amor aos ensinamentos de Jesus, o divino amigo de todos nós. Espero ter atendido a sua pergunta, Allan Kardec, e para você que nos assiste, tem alguma dúvida? Quer também fazer a sua contribuição ao nosso quadro? Faça a sua pergunta mandando para evangelho@boavontade.com e com muito prazer responderemos às suas dúvidas, às suas questões. Para encerrar o nosso convite, venha, participe das reuniões públicas que acontecem nas igrejas ecumênicas da religião do terceiro milênio, onde nós discutimos esses assuntos, onde nós aprendemos com o nosso irmão Paiva Neto a compreendermos o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, à luz do mandamento maior do divino amigo da humanidade. Muito obrigado pela sua atenção e viva Jesus!
nós vamos continuar investindo na nossa saúde completa a partir do equilíbrio espiritual, acompanhando agora a mensagem de paz trazida pelo jornalista Paiva Neto. São 58 anos de comunicação 100% Jesus.